2 semanas, foram praticamente 3.000 quilômetros em 9 dias. Mas o chamado, ele nos exige esse lugar. Andar no chamado de Deus é andar onde o Espírito de Deus quer te levar. E o quanto mais rápidos nós entendermos isso, mais rápido nós vamos viver aquilo que Deus tem sobre nossas vidas. Não é que nós não vamos viver lutas, desafios no meio desse caminho. Não é. Não é que nós não vamos viver esse caminho. Porque todas as vezes que você avança testemunhando o reino dos céus, é impossível você não lidar com lutas, porque você está sendo luz, você está trazendo luz, você está trazendo esperança, você está trazendo salvação, alegria. Então você começa a lidar com as trevas elas aprisionam, as trevas elas trazem medo, elas trazem incredulidade, elas trazem insegurança, elas trazem mentira, elas trazem engano. Então quando a luz resplandece, é lógico que ela vai lidar com trevas, mas toda leve e momentânea tribulação não há de se comparar com a glória de Deus que há de ser revelada. Não há? E é esse o lugar que Deus tem para nossas vidas. Algo me saltou no espírito aqui essa manhã. Que algumas pessoas que estão aqui, Deus quer se revelar intensamente nesses dias como Pai. Mas um Pai que não fala. Mas Ele te chama a vir com um coração de filho e se entregar para Ele verdadeiramente. Se entregar verdadeiramente. Te chama para um lugar de se posicionar, de parar de lutar na força do teu braço, parar de lutar através da tua inteligência, das tuas forças, e se render para Ele de todo o coração. Se render verdadeiramente e deixar Deus operar o seu querer e o seu realizar na sua vida e através da tua vida. É muito claro isso. Se tem alguém essa manhã que ainda não entregou a sua vida para Jesus como único e suficiente Salvador, eu queria te chamar aqui para frente. Se você nunca fez essa oração, eu nunca entreguei a minha vida diante da igreja, verbalizando de todo o meu coração, eu quero te chamar aqui essa manhã. Deus está te chamando essa manhã, e Ele está te chamando para construir o que Ele planejou na tua vida ou através da tua vida. Se você precisa se reconciliar com o Senhor, Ele te chama aqui essa manhã. Senhor, eu estava distante de Ti, eu estava andando contrário à Tua vontade, e eu sei, gente, que tem gente aqui dentro que precisa estar aqui, e Deus está te chamando hoje. Não tenha vergonha, se entregue, se jogue aos pés da cruz. Eu me lembro que no dia 28 de dezembro de 2011, quando aquele ministro chamou, eu me joguei, amor. Eu disse: eu sou esse pecador, eu sou esse homem, e eu preciso de Ti, Jesus. Eu preciso de Ti, Jesus. Eu tenho 15 anos de convertido, e cada ano que eu tenho passado, eu tenho olhado o quanto eu preciso de Jesus, o quanto eu preciso de Jesus. Eu não quero estar distante dEle,
da presença dele, do chamado dele, assim, ó, nem um centímetro. Eu quero estar ali, ó, cada vez mais mergulhando. Amém? Se você entende esse chamado sobre a tua vida, vem aqui para frente. Quero orar com você. Nós queremos te abraçar. Nós queremos. Vem, Espírito Santo. Vem sobre mim agora. Eu oro agora, Senhor, que toda lágrima derramada diante de tristeza, diante de pressão, seja enxugada agora em nome de Jesus. Agora eu entendi a visão que tu me deste, Espírito Santo. E eu oro agora pelo milagre, Pai. Milagre no rosto dela, na arcária dentária dela, agora eu oro. Eu dou uma ordem. Que isso volte agora a sua ordem natural, criacional, em perfeição, como o Senhor fez. Em nome de Jesus, eu dou uma ordem agora. Eu repreendo toda enfermidade sobre a vida dela. Eu repreendo toda infertilidade no ventre dela. Eu dou uma ordem agora. Sopro vida agora do Espírito. Seja fértil, seja próspera, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, todo laço, toda raiz de infertilidade, de orfandade seja quebrada agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu oro agora pelos enfermos. Todos os enfermos que nós estamos colocando em oração, que eles estão no hospital. Nós como igreja, agora nós damos uma ordem, que toda enfermidade seja curada em nome de Jesus. Câncer sejam curados. Problemas nos rins sejam curados. Jonathan que está no hospital, levanta e anda. Toma o teu leito, levanta e anda. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Jonathan, toma o teu leito, levanta e anda em nome de Jesus. Agora, como igreja, nós clamamos. Eu oro pela Elza. Câncer seja retirado agora em nome de Jesus. Agora. Não é amanhã, agora, em nome de Jesus, que haja poder do Espírito sobre ela agora, em nome de Jesus. Nós oramos pela dona Enedina, a mãe do nosso irmão Ivo. Nós oramos agora, problema nos rins, infecções, agora haja cura em nome de Jesus. Cura, em nome de Jesus. Nós oramos pela Diana Moraes. Bactéria, nós te repreendemos agora, bactéria. Em nome de Jesus, que tu seja queimada agora. Que haja imunidade, que haja regeneração. Em nome de Jesus. Amém? Alô? Pode baixar um pouco mais o microfone. Amém? Nós vamos ler testemunho. Veio muito forte isso no Espírito. Abre comigo em Provérbios 6:12. Eu quero ministrar uma mensagem essa manhã.
O tema dessa mensagem é: a nossa identidade é de filho, discípulo, servo ou perverso. O Senhor estava compartilhando essa mensagem no meu espírito essa semana, e ela descia assim como um rio. E por que eu falei aqui 4 características? Filho, discípulo, servo ou perverso. Entenda isso. Porque, amados, em algum desses lugares nós vamos ser tentados a estar e ser. E outra coisa, muitas vezes quando você está numa identidade de filho, vai ter situações que muitas vezes você vai querer se comportar como discípulo, se esquecendo que você é um filho. Em alguns momentos você vai querer se comportar como servo, se esquecendo que você é um filho de Deus. E aonde o inferno quer nos roubar, ele quer nos tirar da identidade de filhos de Deus e perverter a nossa identidade. Entenda, quando nós nos convertemos, Deus nos tira do caráter perverso e da identidade perversa. Romanos 3 vai dizer assim, todos pecaram, estavam destituídos da glória de Deus, não havia um justo sequer, não havia quem entenda, os nossos pés correm para fazer o mal. Nós, sem Jesus, somos perversos. Nós, sem a presença de Deus, corremos para fazer o mal. Um exemplo disso, quando alguém nos ofende, quando alguém causa uma injustiça contra nós, quando alguém faz contra nós, a nossa alma grita, a nossa carne grita para voltar a ser perverso. Por isso que na mente, vai passar uma batalha na mente, em nossos corações, que nós vamos ter ira, que nós vamos ter ódio, que nós vamos ter vontade. Algumas pessoas vão ter vontade de dar um pau naquela pessoa, outras pessoas vão ter vontade de matar, vão ter vontade de uma série de coisas, vão ter uma vontade de vingança. O que é isso? Perversidade. Por isso que nós precisamos ter muito fundamentado que nós somos filhos de Deus, com um coração de discípulo e um coração de servo. Porque o filho mesmo, genuíno, ele tem um coração ensinado, coração de discípulo, e ele tem a disposição de servo. Quer ser o primeiro? Sirva a todos. Vamos lá então. Então eu vou construir essa mensagem de trás para frente. Nós vamos falar primeiro o que é ser perverso, até chegar no que é ser filho. Amém? Vamos lá. Provérbios 6:2. O caráter do perverso é maligno, caminha de um lado para o outro, murmurando atrocidades. Amém? Vamos lá. Isso, 6:12. Primeiro, perverso. Na Bíblia, o perverso é alguém com inclinação intencional para o mal. Entenda isso. Lembra que eu falei? Nós, sem Jesus, nós temos uma inclinação intencional para fazer o mal. Nós, sem Jesus, nós automaticamente nos inclinamos para esse lugar. Nós nos inclinamos para a desonestidade, a rebelião contra os mandamentos de Deus, caracterizado por um coração que trama a iniquidade. Isso é uma pessoa perversa. E deixa eu te dizer uma coisa:
igreja, tem esses 4 tipos de pessoas. Por isso que nós precisamos ter entendimento bíblico, fundamento bíblico e visão bíblica para discernir cada pessoa. Outra coisa importante, essas 4 pessoas têm dentro da igreja. Agora eu vou te dizer outra coisa importante. Você vai ser tentado nesses 4 papéis. Talvez você vai ser tentado a ser uma pessoa perversa, porque é isso que Satanás vai tentar fazer na vida de cada pessoa que está aqui. Cada pessoa que está aqui vai ser tentada a andar nesse lugar, a sair de um lugar de filho que Deus projetou sobre a tua vida e andar nesse lugar. O perverso anda com a boca corrupta, olha só, provoca discórdia, pratica mentira, rejeita o amor e o temor a Deus. A Bíblia contrasta o perverso com o justo. Entenda isso. Se dentro de uma igreja você for tentar a rejeitar o amor e o temor a Deus, você está sendo levado para a perversidade. Se você está sendo tentado a fazer discórdia, a trazer mentira, a trazer brigas, fofoca entre os irmãos, você está sendo tentado a ter um caráter perverso. Uma característica forte na pessoa perversa é que ela só pensa, enxerga e maquina o mal sobre as pessoas. Ela não consegue olhar as pessoas com a lente de Cristo. E eu vou te dizer uma coisa: todos nós vamos ser tentados a esse lugar. É isso que eu estou te dizendo. Por isso que quando você tem um olhar sobre uma pessoa, se você está sendo a ter um olhar mau, peça Espírito Santo, me ajuda a olhar, a discernir essa pessoa. Não só na igreja, mas aonde você trabalha, nos ambientes que você frequenta, porque então Deus vai te dar discernimento e você vai saber ter a postura correta diante de cada pessoa. Entenda isso. Ele maquina o mal sobre os ambientes que ele pisa. Ele não constrói alianças genuínas, não se permite ser curado, não se permite ser liderado por ninguém, tem sérios problemas de autoridade ou tudo que possa colocá-lo em submissão ou coletividade. Uma pessoa, quando ela é tentada à perversão, ela é tentada a não andar na coletividade, na submissão, ela é tentada a não ter ninguém que muitas vezes seja uma autoridade sobre a vida dela. E eu vou te dizer uma coisa, amados, eu e você vamos ser tentados nisso. Todos. Eu posso ter 10, 15, 20, 30 anos de cristão e essa tentação bater sobre a minha porta. Entenda isso. Claro que uma coisa assim, o líder pecou, está inclinando as pessoas a ir para o mal, aí sim, você não pode ter submissão para aquilo que te leva a pecar. Não é uma submissão cega. O meu marido está me levando a pecar. Não, a mulher não é obrigada a ser submissa ao marido nesse lugar, e nem o marido à mulher. Entenda, toda autoridade que nos faz pecar, que nos queira levar ao pecado, se nós somos tementes a Deus, nós não submetemos àquele pecado. Entenda isso. Consequências da perversidade. Olha só, quanto ao perverso, suas próprias iniquidades que o amarram o fazem prisioneiros da corda do pecado.
todas as vezes que eu me amoldar à perversidade, ou não querer abandonar a perversidade, aquilo se torna uma corda, uma corrente que me governa. Não é mais eu, chega um ponto que não é mais você que se governa, é aquilo que te governa e te diz quem você vai ser e o que você vai fazer. E o que Jesus vem fazer? Quebrar essas correntes de perversidade. Quebrar todas elas. As correntes de mentira, as correntes de ofensa, as correntes de miséria, as correntes de orfandade, as correntes de incredulidade. Ele vem e quebra. Sinônimo de perverso. O que é ser perverso? O que a Bíblia trata como perverso? Sinônimo: ímpio, malvado, corrupto, iníquo, mentiroso, falso, sensato e orgulhoso. Todas as vezes que eu for tentado a ser orgulhoso, eu estou sendo tentado a ter uma identidade perversa. E amados, aqui unânime, tem sempre, muitas vezes, um lugarzinho ou outro que eu e você somos tentados a ser orgulhoso, altivo. Pode ter certeza disso que eu estou te falando. Por isso que eu digo que essa régua aqui, é geral. Por isso que essa instrução está nos ensinando a vencer isso. O que Deus odeia na perversão? Olha só, fique atento quando Deus diz, eu odeio isso. Porque aquilo que Deus odeia, vem o juízo de Deus. Entenda isso. O que Deus odeia? Provérbios 6,19 vai dizer: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Deus odeia isso. A gente olha às vezes, mas tal pessoa está fazendo isso, tal pessoa está matando, tal presidente está fazendo isso. Deus odeia isso. E pode ter certeza que o juízo vem. Deus odeia um coração que trama planos perversos, pés que se apressam para fazer mal, testemunha falsa que profere mentira. E ele encerra: aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Deus odeia isso. Deus odeia esse tipo de comportamento. Salmos 5 vai dizer: por isso os ímpios não sobreviverão ao julgamento, nem aos pecadores a congregação dos justos. Por isso que eu te digo, amado, todas as vezes que a gente quer se amoldar à perversidade, a gente entenda uma coisa: uma pessoa que se amolda à perversidade, ela vai sendo expelida do corpo, até como proteção. Entenda isso. Para quê? Para não contaminar todo o corpo. Por isso que o Senhor, antes disso acontecer, Ele sempre vem e nos chama ao arrependimento, à cura, ao alinhamento. Entenda isso. Porque é o desejo do Senhor que todos venham à salvação. Deus não quer que nós tenhamos um caráter perverso. Segundo ponto, servo, amado. Quando Deus nos traz lá do lugar de perdição, de perversão, nós nos arrependemos, entregamos nossa vida ao Senhor Jesus como Senhor Salvador, começa o estágio do aprendizado de filho. Qual que é o primeiro estágio do aprendizado de filho? Ter o coração certo. Ninguém consegue ser filho se não aprender a ser servo. Olha só, ser servo na
na Bíblia significa submeter-se voluntariamente à vontade de Deus. Olha só um coração sério. Ele se submete voluntariamente ao chamado de Deus, dedicando a sua vida, o seu serviço a Cristo, com humildade, amor e obediência a Deus. Entenda isso. Diferente de um escravo, olha só, servo, escravo. O escravo, ele se sente forçado ao serviço, uma mentalidade escrava. O servo bíblico escolhe servir por amor ao Senhor e ao próximo. Ele faz aquilo com amor e temor a Deus, ao Senhor e ao próximo, imitando Jesus, que veio para servir e não para ser servido. Amada, é esse o coração. Desde o início que eu me converti, eu sempre procurei me envolver na igreja. Desde o início, quem me conhece, amados, desde limpar uma igreja, de limpar o banheiro, de fazer os serviços que ninguém olhava, que ninguém via, eu fazia aquilo com amor, com dedicação, como se fosse para o Senhor, não esperando nada em troca de ninguém. Eu não fazia aquilo esperando um reconhecimento, uma oportunidade para pregar ou algo assim. Não, eu fazia aquilo em amor a Deus. E eu vou te dizer, foi essas pequenas ações, pequenas coisas que construíram uma autoridade, uma jornada de fé, um caráter na minha vida para estar liderando uma igreja hoje. Porque assim, entenda, você vê hoje eu presidindo uma igreja, pastoreando uma igreja, liderando pessoas, mas amado, tudo que você imagina que precisa fazer uma igreja, dentro de uma igreja, eu fiz tudo. Então os pequenos começos, eles são um grande treinamento para preparar grandes líderes. Guarda isso que eu estou te dizendo. E não é porque hoje eu entro aqui, que se eu precisar varrer ou mexer alguma coisa, eu estou aqui, eu entro, eu faço com amor, com zelo, com dedicação. Mas pastor, é você que é o presidente da igreja, é por isso que você faz. Não, amados, eu já servi outras igrejas, outros ministérios, e nunca mudei o meu comportamento. Hoje eu só tenho mais responsabilidade. A definição de servo, da palavra doulos, no original grego do Novo Testamento, essa palavra significa ser escravo voluntariamente, alguém totalmente dedicado ao seu Senhor. O servo não busca satisfazer os seus próprios desejos, mas os desejos do Senhor. Isso é ser servo. Por isso que Jesus diz: a minha vida ninguém tira, eu a dou, e dou o quê? Voluntariamente. Você só vai dar a sua vida voluntariamente quando você entender que você é um filho com coração de servo. Dê a sua vida, dê tudo. Não brigue mais com Jesus. Exemplo, o maior exemplo. Jesus é o maior exemplo. Sendo Deus, humilhou-se a si mesmo. Olha só, o Filho de Deus tornou-se servo para salvar a humanidade. Pensa bem, o Filho de Deus abre a mão da sua glória. Quando ele abre a mão da sua glória, ele está abrindo a mão da sua onipresença, onisciência, onipotência. E ele está vindo como ser humano, como homem, como eu e você. Ele teve todas as tentações que nós temos, Jesus teve. Mas em todas elas ele venceu.
Jesus foi tentado a desistir? Sim, foi tentado. Mas ele não desistiu. Ele tinha um coração sério e rendido. Senhor, se possível, afasta esse cálice, mas todavia, seja feita a tua vontade e não a minha. Entenda isso. Marcos 10:45 diz: porquanto nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate a muitos. Abra um parênteses. Pastor, mas tem pessoas na igreja, tem líderes, que eles só querem ser servidos, eles só querem pregar, eles só querem que os outros sirvam a eles, amados. Por isso que eu estou te ensinando aqui a você saber olhar quem é e quem não é de Deus. Se o cara só prega porque tem oferta, ele não entendeu nada, ele nem nasceu de novo, ele nem se converteu ainda. Meu chamado é só pregar, é só estar lá em cima. Não, amados. O pregar é só uma expressão pública daquilo que é formado no meu caráter no secreto. Por isso que quem é formado nos pequenos detalhes no secreto, quando ele sobe em público, tem uma autoridade sobre ele. E essa autoridade, ela bate nos corações, ela quebranta. Por que quando Jesus pregava, as pessoas diziam assim: nossa, o verdadeiro que ele ensina? Porque existia uma autoridade em Jesus. Por que as pessoas reconheciam isso? Porque era caráter, era a unção do Espírito, ele era filho. Mas aquilo que ele pregava, testificava quando ele pregava. Aí os fariseus pregavam, as pessoas. Por quê? Porque era uma hipocrisia. A fala era uma, mas a conduta era outra. Característica de um servo, olha só que magnífico: obediência, humildade, amor ao próximo, servir ao próximo, renúncia própria e fidelidade a Deus. Entenda isso. E quando nós conseguimos ter essa característica, entenda, se você tem uma identidade de perverso, tudo, aonde você estiver, isso vai ser afetado. No teu casamento, no teu trabalho. Se você congrega numa igreja, você vai ser perverso nesse ambiente, com as pessoas que você se relaciona. Se você tem um coração servo, em tudo, em todas as áreas da sua vida, esse caráter vai afetar essas áreas da sua vida. Você vai servir a tua esposa, ou a esposa, os filhos, a congregação que você congrega, o local que você trabalha, você vai ter esse caráter. Entenda isso. E isso vai abrir oportunidades tremendas da parte de Deus sobre a tua vida. Porque o Senhor honra esse caráter. Terceiro comportamento da identidade: discípulo. Entenda uma coisa: o servo, ele entrega a sua vida voluntariamente, ele tem um serviço forte. Tem gente que consegue ser servo, mas muitas vezes pode ter uma dificuldade de ser discípulo, de aprendizado, de ensino. Às vezes o serviço dele é bom, o que ele pega, ele consegue fazer assim com amor, com excelência, com dedicação. Ele tem uma servidão. Mas às vezes o servo pode ser tentado a não ter um coração de discípulo. O que é um coração de discípulo? Ser um discípulo na Bíblia significa ser um seguidor dedicado e um aprendiz de Jesus Cristo.
buscando imitá-lo em caráter e conduta. Envolve aprender seus ensinamentos, obedecer os seus mandamentos e viver de forma sacrificial, colocando como prioridade máxima em relação ao compromisso total e não apenas a admiração. O discípulo, ele já entrega um nível a mais. Ele quer crescer mais. Ele quer avançar mais. Por isso que quando o Senhor te coloca num lugar, Ele te coloca nesse lugar para quebrar todo e qualquer resquício de perversidade e formar em você um caráter sério, um caráter de discípulo e um coração de filho. Por isso que quando Ele te insere numa visão, numa missão de uma igreja local, Ele começa a te desenvolver assim. Por quê? Porque tudo isso ele é desenvolvido na coletividade. A coletividade, ela confronta em nós toda a perversidade que existe dentro de nós. Entenda isso. E ela nos faz amoldar o caráter de Cristo. Por isso que quando você casou, você entra na coletividade. Você tem filhos, a sua família aumenta, ali o seu caráter vai ser desenvolvido. E o quanto mais você ter de Jesus na sua vida, mais a tua casa vai ter de Jesus. Amém? Quanto mais profundo você ter Jesus em você, mais profunda a tua casa, os teus filhos vão ter de Jesus. Então, cave fundo. Característica do discípulo: ele segue. Entenda uma coisa: o discípulo, quando ele é chamado, ele começa a largar as coisas. Isso são níveis. Primeiro, Deus me chamou a abandonar o pecado. Eu abandonei um pouco o pecado que eu vivia. Aí chegou um tempo, eu trabalhava numa empresa, e Deus, isso não é uma doutrina, isso é algo particular meu. Deus me chamou para ir para o campo missionário. Por 9 meses eu já estava entendendo esse chamado. 1 ano e 1 mês eu estava pisando em missões. Deus mandou sair do emprego que eu estava. Mas não faça isso sem você ter uma direção de Deus. E primeiro, ouça seus pastores, ouça seus conselheiros, não tome nenhuma, porque tem gente que diz: eu vou viver pela fé. Mas viver pela fé é viver embaixo de uma palavra exata de Deus. Não é largar tudo e dizer não. Tem que ter sabedoria. O discípulo, ele segue e imita Jesus. Obediência prática. Nega a si mesmo. Permanece na palavra. Sabe andar em comunhão, coletividade e submissão. Ele tem em seu coração um amor mútuo, o amor incondicional de Deus. Ele ama a Deus a ponto de se sacrificar por Ele. Um discípulo faz isso. E um discípulo, ele tem a disciplina dos mandamentos e do caráter. João 14, 23, Jesus lhe respondeu: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos até ele, e faremos nele um lar. Um discípulo é alguém que abre um lar para que Cristo habite dentro dele. É um nível maior. É um nível maior de entrega. Agora nós vamos para a quarta característica: filho. E deixa eu orar. Antes de entrar nesse lugar, eu quero orar. Porque o Senhor, Ele quer desenvolver em nós a identidade, a clareza
o fundamento de sermos filhos de Deus. Com um coração e um caráter de discípulo e de servo, quebrando em nós toda a perversidade ou toda a tentação de perversidade em nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, sonda os nossos corações agora e mostra se há em nós um caminho mau e nos guia ao caminho eterno. Senhor, que nós possamos sair daqui essa manhã com a convicção de que somos filhos de Deus, co-herdeiros em Cristo Jesus, de todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais, sermos filhos de adoção através de Jesus Cristo e seu sacrifício, termos a herança dada aos seus filhos. Nos ensina, Senhor, a termos clareza, convicção, visão, revelação, entendimento e conhecimento da vontade de Deus, que é que nós sejamos filhos de Deus em nome de Jesus. Quebra agora toda a orfandade, quebra agora toda a herança de orfandade, quebra agora todo comportamento de orfandade, toda ideia, toda mentira de orfandade nos corações. Começa a trazer luz agora, começa a trazer luz. Espíritos de orfandade, nós te repreendemos agora nesse ambiente, em nome de Jesus. Nós te repreendemos. Sai agora em nome de Jesus. Sai agora. Eu dou uma ordem agora. Espírito, saiam da mentes, saiam do corações, agora em nome de Jesus. E que agora cada pessoa que está aqui se sinta amada, abraçada, envolvida pelo amor e pela paternidade de Deus. Eu oro agora que os pecados, traumas, abusos ou deslizes que os nossos pais cometeram conosco e talvez tenha gerado uma fortaleza de orfandade, eu oro agora que haja perdão, que haja cura, que haja um alinhamento dos céus para a terra agora, gerando cura, quebrando todas essas correntes, em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo, vem. Eu oro agora que todo o abuso de autoridade, ou todo o erro de autoridade que teve, que alcançou as nossas vidas, eu oro agora que haja cura, haja uma renovação de mente, uma renovação de comportamento, e que toda fortaleza que se levanta contra a vontade de Cristo, a revelação de Cristo, agora seja quebrada, em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo, que os nossos corações agora estejam queimando, abertos, sensíveis como uma terra fértil, recebendo essa palavra, recebendo esse alinhamento, esse fundamento em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Eu senti espíritos abandonando o cerco de pessoas. É como ele te cercasse, tipo, pessoas que eu tive a visão, e como ele cercasse. Levanta aqui a mão. A visão que eu tive, vem cá, é como se a pessoa viesse e ele vinha cercando, que aonde ela fosse, ele vinha cercando e tentando direcionar a mente, o
olhar, para que você chegasse em ambientes, já chegasse duro, já olhasse para as pessoas com incredulidade, com desconfiança. Essa visão que eu tive. O Senhor está colocando os anjos dele ao teu redor. É por isso que você tem que sujeitar-se a Deus, se sujeitar à palavra e se submeter à vontade de Deus, à realidade de Deus sobre a tua vida. Entenda isso. Deus é Pai, amados. Não é porque teu pai de repente não esteve contigo que Deus não está. Não é porque você passou necessidade, passou fome, passou algumas pressões, Deus não pode prover milagres, Ele provê. Não é porque você não teve um abraço, um amor, um cuidado quando você era pequeno, alguma coisa na sua criação, Deus não te ama. Ele te ama, Ele quer te envolver, Ele quer te abraçar. E Ele está te chamando exatamente para esse lugar. E se você entrar nesse lugar, é esse lugar que você vai refletir sobre os seus filhos. É esse lugar que você vai refletir sobre os seus netos. Amém? Características de um filho. Quarto filho. Ser filho de Deus no contexto cristão e bíblico não é uma condição universal automática, mas é uma posição espiritual recebida pela fé em Jesus Cristo. Quando eu recebo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu me posiciono nesse lugar de filho. A partir daí eu tenho que entender que eu sou filho de Deus. E eu preciso aprender a ser filho. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem que educar os teus filhos a ensinar eles a ser filho? Sim ou não? Pois é. Quando nós nos convertemos, Deus tem que nos educar. Nossos filhos, eles não são tentados a ser rebeldes, eles não são tentados a desobedecer ou serem perversos em alguma coisa? Sim. Aí você vai lá, educa, corrige, desenvolve ele. Assim somos nós na caminhada com Deus. Você muitas vezes não tem que afirmar para o teu filho que você o ama e que ele é teu filho e que ele é importante para você. Sim ou não? Assim Deus faz conosco. Ele faz nós entendermos que nós somos importantes para Ele, que Ele nos ama e que nós somos filhos dele. E é isso que Ele está fazendo hoje. Como que esse culto começou? Deus enfatizando de forma palpável, clara, o seu amor para nós. Era nítido, é palpável que Deus no começo, Deus estava nos inundando, nos envolvendo, dizendo que vem cá, filho. Amados, deixa eu te contar algo aqui. Está um rimo aqui, de cura, de milagres. No ano passado, Deus me exortou numa situação. O Senhor falou para mim assim, ó, porque a minha casa, desde pequeno, nós passamos fome, passamos alguma dificuldade, e eu desde os 8 anos eu saía, eu pegava os guardanapos da minha mãe, ia vender alface, sempre virei, sempre ajudei em casa, desde o início. E muitas vezes quando nós passamos dificuldade em casa como criança, e a gente é levado a cedo a trabalhar, a dar uma resposta para casa, principalmente no período de infância, isso vai criando em nós uma característica muitas vezes de dependência, porque naquele momento nós dependemos dos nossos pais, a casa está tendo uma dificuldade
não está sendo suprida, a gente ajuda a dar uma resposta. Então, teve uma situação que eu não estava conseguindo resolver através de providência. E eu lutando ali na força do meu braço, tentando resolver algumas situações, alguns problemas, e o Espírito Santo veio e me exortou e disse assim: ei, eu sou teu pai, confia em mim, eu quero te ajudar a resolver esses problemas. Às vezes a gente acha que Deus vai resolver o problema do dia para a noite, acontece. Mas quando nós vamos aprendendo a descansar no Senhor, tem momentos que Deus ele resolve situações progressivamente, desde que haja uma postura nossa. Deixa eu te dizer uma coisa: tem momentos que Deus sabe que você errou, que nós pecamos. Ele sabe disso. E às vezes alguns erros foram intencionais, outros não foram, outros foram alguma circunstância interna que aconteceu. Mas eu te digo uma coisa: Deus está em todos eles para nos ajudar, desde que nós tenhamos um coração rendido, desde que nós tenhamos um coração rendido a Ele, posicionado nele, confiando nele, pedindo: Senhor, me ajuda, eu não consigo resolver isso com a força do meu braço. Aí quando eu comecei a descansar no Senhor, as coisas estão começando a voltar à sua ordem. O que eu entendi? Eu estava sendo provado. Por que eu estava sendo provado? Porque o Senhor estava me curando mais profundamente. É impossível você passar um ano com Jesus e não ser curado de alguma coisa, não ser transformado, não ser, é impossível. Então ser filho implica ter esse posicionamento, implica ter um relacionamento íntimo com o Pai e viver de acordo com a sua vontade, com a sua palavra, e experimentar uma transformação interior e receber a vida eterna, provada a vida eterna. Característica de um filho: o filho entende que é herdeiro de Deus, nova criatura, templo do Espírito Santo, adotado e inserido à família de Deus, a sua igreja. O filho assume o caráter e o testemunho do Pai, igual Jesus fez e nos ensinou. Ele fala: em verdade vos asseguro que o filho nada pode fazer por si mesmo, mas somente pode fazer o que vê o Pai fazer, pois o que este fizer, o filho semelhantemente faz. Por que nós precisamos ter um encontro com a paternidade de Deus? Porque aquilo que nós vemos de Deus, nós vamos passar para as outras pessoas. Entenda isso. Porque o Pai ama o Filho, Ele mostra todas as coisas que realiza. Uau! O Pai quer mostrar todas as coisas para nós que somos filhos. E por que a gente não vê algumas coisas? Porque muitas vezes nós não paramos para estar com o Pai, para ouvir Ele em oração, para ouvir Ele em adoração, na comunhão, ou quando levanta uma voz profética, ou quando Deus nos coloca numa escola, num curso. Pare para ter tempo com Deus. Eu te pergunto essa manhã: quem nós somos dentro do relacionamento com Deus? Eu sou perverso, servo, discípulo ou filho? Quem nós somos dentro do chamado de Deus? Perverso, eu fico brigando com Deus. Eu sou servo, eu sou discípulo ou eu sou filho?
quem nós somos dentro da nossa casa. Eu sou perverso dentro da casa? Eu sou um discípulo de Jesus, um servo de Cristo dentro da minha casa? O perverso dentro de casa, ele só fica fazendo discórdia, briga, contendas. E nós vamos ser tentados a esse lugar, irmãos. Como é que tu fala isso, pastor? Amado, olha o que eu vou te contar essa semana. Nossa, nós voltamos assim, do retiro, assim, tremendo, na presença, assim, meu Deus, cara. Eu voltei renovado. Aí nós tivemos uma conferência, o pai pegou, nossa, aquilo foi tremendo. A minha esposa foi para aquela conferência, meu Deus, voltou uma outra mulher cheia do Espírito Santo, cheia da graça, assim. Aí um dia, na terça-feira, terça ou quarta, simplesmente me deu uma irritação, uma vontade de brigar, assim, mas sai fora, Satanás, para, está louco, aqui não, capeta, eu vou estragar esse ambiente da minha casa, essa glória de Deus, esse amor que está sendo derramado. Amados, o que eu quero te alertar aqui, às vezes naqueles momentos magníficos, que Deus está fazendo algo na nossa casa, aquele ambiente, o inferno vai tentar vir no nosso meio, às vezes nos nossos filhos, no nosso ouvido, no ouvido da nossa esposa, para perturbar, para perverter, para acabar com aquele ambiente. Faz uma coisa, bota esse capeta para fora em nome de Jesus. Não aceite isso sobre a tua vida. Mas eu disse aqui, não. Essa glória, ela vai aumentar aqui dentro da minha casa. Ela vai aumentar. Ela vai transbordar. Se posicione assim, amado. Se posicione. Quem nós somos dentro da igreja? Dentro da congregação? Que caráter nós temos? E por que eu fiz essas perguntas? Porque às vezes na oração nós somos uma coisa ali com Deus. Oh, Deus, usar cada um da porta. Chegamos sentido, discípulo, mas às vezes dentro de casa nós não temos o mesmo comportamento. Ou às vezes dentro da igreja não temos o mesmo comportamento, nós queremos oscilar. Não, o desejo de Deus é que nós sejamos filhos, discípulos e servos em tudo. Quando você fizer casados para sempre, mas ó, Deus vai te pegar nisso. As escolas de estéreo, escola sacerdócio também, aí, que nós vamos ter, depois eu vou falar sobre isso. Elas te ajudam a ter visão disso. Amém? Não ande contrário a isso. A nossa tentação é muitas vezes oscilar nossos comportamentos em ambientes diferentes. Não, filhos não mudam o comportamento. Em qualquer ambiente, eles são o mesmo. Eu estava lá no hotel que eu tive que ficar, lá numa pousada lá em Santa Catarina. Amados, virou um culto lá dentro. 2 desviados voltaram. Eu disse, meu Deus, eu preciso voltar para a igreja. Eu disse, vamos lá, eu até te indico onde tem. Gente do Rio de Janeiro, gente do Paraná, ali Deus me deu os estados. Eu estava ali com 4 estados. Uma mesa que virou um culto. Um da Bahia, um do Paraná, um lá de São Paulo, outros de Santa Catarina. Deus é bom, porque o filho, ele faz isso, o ambiente que ele chega, ele transforma aquilo a casa do pai, e ele revela o pai. Esse é o lugar dos filhos. Deus nos tira da perversidade para nos ensinar a ter um coração certo. Assim nos tornamos discípulos, ao ponto de entender e viver a identidade do filho. Só filhos têm herança. Amém? Glória a Deus.